Olá, tudo bem? Eu me chamo Darwin Júnior e seja bem-vindo à nossa primeira Lacorde Class, essa nossa aula online aqui na Academia Lacorde. Antes de eu começar a nossa aula, deixa eu falar para ti rapidinho o que é a Academia Lacorde. A Academia Lacorde é uma escola de música online e presencial, que tem como missão contribuir para o ensino de música do Brasil. O conteúdo e as aulas da academia serão disponibilizadas em sua grande maioria aqui no site, ou seja, de modo online. E a grande missão da academia é contribuir para quem atua ou pretende atuar como professor de música. Isso não impede que estudantes de música não possam consumir e absorver o conteúdo proposto e compartilhado da Academia Lacorde. Pois bem, vamos começar com a nossa primeira aula. Hoje o tema será estudos diários. A minha intenção é, se você é estudante, eu possa te dar algumas dicas para melhorar, otimizar e catapultar os resultados dos seus estudos diários. Já se você é professor, eu espero que essas dicas sirvam para te ajudar, de repente, no diálogo com o seu aluno, quando o assunto for os estudos diários dele. Tá certo? Vamos lá! A primeira dica é o seguinte: tenha um lugar e um horário fixo para os seus estudos. É importante ter um lugar e um horário fixo por duas principais razões. Primeira é a questão do nosso cérebro. O nosso cérebro ele é acostumado a realizar sempre as mesmas atividades. Então, se você pratica todo dia, todo santo dia, ao invés de estudar hoje eu estudo, amanhã não estudo, no final de semana eu não vou estudar, chega na segunda eu estudo 3 vezes mais, não funciona. O cérebro ele não vai conseguir automatizar esse processo. E eu sei que falar em automatizar em música não é algo muito aceitável, mas no processo de aquisição de habilidade é importante nós termos uma rotina de repetições. Então, tem um horário e um local fixo. A segunda razão para ter um horário e um local fixo é o fato de que você conversa com as outras pessoas de forma discreta e subliminar, eu diria. As pessoas vão começar a entender que o seu estudo não é uma fase, não é um momento, não é uma pressão, é um objetivo seu. E é por isso que você estuda todos os dias, naquele horário, naquele local. As pessoas vão começar a respeitar o seu momento de estudo. Não vão ficar pensando que é apenas uma fase. Ah, tá lá loqueando, agora vai ficar tocando aquela flauta sem parar. Não. Você vive, você pratica esportes, você sai passear, você sai... Existe uma vida além do nosso trabalho, além dos nossos prazeres profissionais ou pessoais. Existe uma vida e ela precisa ser contemplada inteiramente. Então você não vai ficar o dia inteiro estudando flauta. Na segunda e na terça e na quarta fica de bobeira. Então as pessoas vão entender que você tem uma rotina séria com o seu instrumento. Eis a grande importância do horário e do local fixo. Porém, tem um pequeno detalhe aí. Essa dica ela não é tão rígida. Por quê? Porque o músico às vezes está aqui, às vezes está lá, aí vai tocar lá, às vezes vai dar aula num outro lugar. Então ele precisa estudar num outro ambiente e de repente num outro horário. Mas essa é a exceção. E essa exceção ela é respeitada e é suprida com a segunda dica. A minha segunda dica é: tenha um planejamento. Planeje o seu estudo. Não pegue o seu instrumento e saia tocando o que te der na cabeça, de qualquer forma. Não faça isso. Você pode fazer isso em qualquer horário, em qualquer local, desde que não seja o horário do seu estudo diário. O seu estudo é o momento de você resolver os seus problemas com as músicas, com o seu instrumento, com a música que você está tocando e com o seu instrumento em si. Esse é o momento de você resolver os pequenos detalhes para você ir evoluindo cada vez mais e tornando cada vez mais aquilo que era difícil, fácil. E isso só vai acontecer se você tiver um planejamento. Dentro do planejamento eu costumo elencar 3 tópicos para o meu estudo.
Primeiro, a ordem pode ser outra, mas o que eu vou dizer agora é o seguinte: sonoridade, técnica e o repertório. Pegar de cara, tocar o repertório de qualquer forma, não é eficaz para o estudo. Não é. Então, você pode começar pelo repertório? Pode, desde que você esteja lúcido do que você está fazendo naquele momento. Tocar para impressionar alguém, ou para agradar, ou para animar, ou para... enfim, seja qual for o contexto que você está executando a música, é uma coisa. Tocar o repertório como prática é outra. Então, o que é a minha dica nesse tópico é o seguinte: você vai planejar o seu estudo da seguinte forma: você vai estudar a sua sonoridade, você vai pegar, tocar notas lentas, notas longas, notas por toda a extensão do instrumento, certo? A segunda é a técnica. Você vai estudar a técnica, sejam escalas, arpejos, intervalos compostos, enfim, você vai estudar a técnica de forma gradual. Não adianta pegar você vai entender o gradual. Não adianta pegar uma escala e sair tocando de qualquer forma, assim, com relação ao andamento, com relação à sonoridade. Você tem que estar lúcido, que o teu som tem que estar homogêneo. E isso é uma coisa bastante difícil. Eu falo por mim, eu demorei muito tempo para internalizar esse conceito da sonoridade, da homogeneidade, da homogeneidade. Você entender é simples. Um som que não se torna difuso em outras regiões do instrumento. A grande questão é como tornar essa sonoridade, esse som, homogêneo. E essa é uma questão específica para cada instrumento que eu não vou entrar em detalhe agora. E aí tem o repertório. O repertório você vai trabalhar da mesma forma, de forma gradual. Você não vai sair tocando a parte que você mais gosta, a parte que você tem mais facilidade, porque aí você não está estudando. Isso é errado? Não, não é errado. Mas no momento de estudo, ele não se torna produtivo. Porque no momento de estudo você tem que resolver os problemas. É evidente que depois, no final do teu estudo, ou no meio, dependendo de como você organizar, você vai passar toda a peça, você vai estudar toda a música, mas primeiramente você resolve as passagens com maior dificuldade. E nesse ponto você desconstrói a peça, você desconstrói a música da seguinte forma: você toca mais lento, você muda o padrão rítmico, se a dificuldade for, no caso, intervalar, saltos muito grandes. E é dessa forma que você vai planejar o seu instrumento, estudando sonoridade, técnica e repertório de forma gradual, de forma consciente, a resolver cada problema. Se você tem dificuldade nos extremos, seja no grave ou no agudo, a minha sugestão é que você pegue de onde você já tem mais conforto, mais domínio e expanda gradualmente, cuidando da postura, cuidando do apoio, cuidando da sonoridade que você está tirando e vai expandindo, vai alargando e fica insistindo nisso. Claro que de forma consciente e prazerosa. Não começa a se torturar porque determinado intervalo não está saindo, determinada nota não está saindo e começa a enlouquecer. Calma, tá legal? E dentro desse contexto da desconstrução, vem uma terceira dica que é muito importante para qualquer instrumentista, que é o uso do metrônomo. Tão importante quanto o metrônomo é o afinador também, mas o metrônomo é o maior aliado do músico. É nessa desconstrução da sonoridade, do repertório, da técnica, em que você vai estudar com o auxílio do metrônomo. Para que você não fique tocando de qualquer forma, de forma aleatória, de forma que você toque lento a parte em que o trecho em que você tem, digamos, facilidade e começa a acelerar na parte em que você tem dificuldade. Um instinto natural de querer se livrar, digamos assim, do problema. Tá bom? Essa é a dica, uma dica preciosa, uma dica básica para qualquer instrumentista.
Eu demorei muito, eu confesso que eu demorei muito para me habituar com o metrônomo. O meu processo de iniciação musical foi sem metrônomo. Quando eu introduzi o metrônomo, eu tive uma certa dificuldade, porque eu já estava habituado a tocar mais lento, a curtir aquilo que eu tinha maior facilidade e a correr quando chegava num trecho onde eu não tinha facilidade. Então habitue-se ao metrônomo. Vai estudar escala, pega, coloca um beat, marca a pulsação lá, se é semicolcheia, se é colcheia, determina isso, planeja e estuda gradualmente. Tá legal? A quarta e última dica, eu espero que seja boa para ti. Ela não pertence tanto ao universo técnico do instrumento, técnico da música, mas ele é fundamental. Fundamental. Que é, respeite o seu corpo. Respeite o seu corpo em dois quesitos. O primeiro deles é a questão fisiológica, para você não sentir dores. Se você está tocando de uma determinada postura em que você sente dor em algum lugar, é porque você está forçando demais e o corpo começa a sentir. Você está querendo compensar alguma coisa que você ainda não descobriu o que é, e aquilo começa a acusar o corpo. E o corpo começa, você começa a sentir dores no corpo. Então respeite o seu corpo. Respeite para que você não tenha dores. Nessa de respeitar seu corpo, um parênteses, com relação à primeira dica, que é no horário fixo e o lugar, vou pegar no quesito horário. Você ouviu falar que é preciso estudar 8 horas por dia. Isso pode ser fragmentado durante o dia. Eis a importância do horário fixo, do lugar, mas vamos falar a questão do horário. Você não precisa estudar 8 horas seguidas. O seu corpo não vai resistir. Com certeza vai trazer algum problema, cedo ou tarde. 8 horas repetindo a mesma coisa vai trazer problema. Em algum momento vai trazer problema. Então fragmenta, respeite os limites do seu corpo. Estude com calma, cautela e um objetivo bem traçado. Não adianta ficar estudando igual um maluco, horas e horas a fio, se você não sabe o que você está buscando resolver. Então essa é uma das questões de respeitar o seu corpo. A outra questão é com relação às nossas referências musicais. Muitas vezes nós temos referências musicais, é comum, é óbvio, você tem, eu tenho referências musicais com relação ao nosso instrumento. Eu admiro inúmeros flautistas, você também deve admirar inúmeros instrumentistas do seu, com relação ao instrumento que você toca. Então, isso é uma coisa que acontece, não é sempre, mas por vezes acontece. Comigo aconteceu, que é o fato de querer tocar da mesma forma que o nosso intérprete modelo toca. Ah, mas ele fica com o peito assim, com o braço assim, e nós tentamos imitar. Respeite o seu corpo. A sua mão tem um tamanho diferente de todo mundo. O seu braço, seu ombro, seu corpo como um todo, ele é diferente. Nossos corpos são diferentes uns dos outros. Então respeite, descubra onde fica confortável para você o instrumento que você toca. Não queira, mas ele toca assim, o pianista toca assim, sabe? Encontre o seu modo de tocar. Então é essa a dica com relação a respeitar o seu corpo. Eu sofri muito essa questão de querer imitar com relação à embocadura. Muitos autores, muitos professores defendem que a flauta tem que estar, o orifício onde nós sopramos tem que estar bem no centro dos nossos lábios. E formar um orifíciozinho aqui para soprar. E olha que eu me bati para tentar fazer isso, eu tentava, não, o som... E aí não é uma questão de sentir dor, mas é uma questão de frustração, porque o meu som não saía bom. Porque eu tentava imitar, não só imitar, mas fazer como eu era orientado pelas revistas, pelos livros, pelos professores, de estar no centro. Mas para mim não funcionava. Eu demorei muito para compreender isso, para aceitar isso, que o meu corpo é diferente. Isso pode parecer bobo para algumas pessoas, mas certamente você deve conhecer, ou passa por isso, ou vai conhecer alguém que passa por isso.
Então respeite seu corpo. Então é isso, essas eram as 4 dicas que eu tinha para compartilhar contigo e eu vou deixar uma dica bônus aqui, que é o seguinte: além de todo esse processo técnico e mecânico que eu te aconselho a fazer, a quinta dica, a dica bônus é escute música. Aí você vai dizer: pô, Del, mas eu ouço música todo dia. Sim, eu sei, eu também ouço, mas o que eu estou querendo dizer é você escutar música dentro de uma perspectiva de estudo. Ou seja, não é apenas ouvir ela enquanto você caminha, enquanto você faz alguma outra atividade. É ouvir ela com a partitura, prestando atenção no que o piano faz enquanto você está em pausa, ou quando você está fazendo um fraseado, o que o piano está fazendo, qual harmonia está acontecendo ali. Enfim, essa é a dica bônus com relação ao estudo diário. Eu espero que essa aula tenha sido útil para ti. Se você acredita que essa aula possa vir a ser útil para alguém, compartilha ela. Compartilha o site da Academia Lacorde, compartilha o Lacorde Class. A cada 15 dias, uma nova aula sobre um novo tema ou, quem sabe, a expansão do tema da aula anterior.